Questão 3. Dentre as transformações no mundo do trabalho decorrentes da adoção do modelo de produção japonês, conhecido como Toyotismo, podem ser destacadas. Opção A. Modernização e maior participação do Estado nas relações trabalhistas. Está equivocado, né? A ideia do Toyotismo é justamente tirar cada vez mais o Estado das relações trabalhistas. Então a gente vai ter de fato a modernização, né? Vai acentuar esse trabalho morto, né? O chamado trabalho morto, que diz respeito à maquinaria. Então toda vez que a gente faz referência a trabalho morto e a trabalho vivo, a gente está fazendo referência ao maquinário, né? Trabalho morto, o maquinário. Trabalho vivo, o trabalho do homem, né? Então, com o Toyotismo, a gente vai ter uma intensificação do trabalho morto, né? E uma redução do trabalho vivo. E, claro, isso vai gerar uma complexidade muito grande na relação entre os dois trabalhos, né? A relação do homem com a maquinaria. O homem vai cada vez mais transferir para as máquinas, né? O seu trabalho intelectual, né? Então é como se a gente tivesse uma intelectualização, né, dessa maquinaria. As máquinas cada vez mais estão, digamos, se tornando independentes do homem, mas isso não acontece. O que a gente está dizendo é que cada vez mais a gente tem máquinas avançadas, né, produzindo, substituindo milhares de homens, né? E o Toyotismo vai trazer isso. E, obviamente, isso acaba também reduzindo os custos, né? Isso reflete também uma tradição do próprio capitalismo, né? As máquinas, nós temos o trabalho morto com as máquinas não recebem salário, né? Logo, não vão gastar esses salários consumindo mercadorias, né? Logo, os donos dessas mercadorias não vão poder vender porque nós teríamos apenas máquinas, e máquinas não consomem, não compram, né? Então nós teremos aí uma das diversas contradições do próprio capitalismo, né? Então a gente vê que essa opção A está falsa, né? De fato houve modernização, mas a gente vai ter uma participação menor do Estado nas relações trabalhistas. Opção B, estatização de empresas privadas e estabilização dos trabalhadores, né? Está falso, pessoal. A gente vai ter, na verdade, um distanciamento do Estado, né? A gente vai ter um movimento de privatização, né? O Estado ele cada vez mais vai se distanciando dos próprios serviços, né? A gente vê saúde, educação, né? Cada vez mais sendo assimilada pela iniciativa privada, né? Então a gente vai ter um movimento de privatização e desregulamentação trabalhista, né? Então as leis adquiridas pelos trabalhadores por meio de luta, né? Muitas das leis que foram elaboradas lá na época do Fordismo, né? A gente vai ter essas leis modificadas, né? A gente vai ter a desregulamentação do trabalho, que vai gerar, obviamente, um trabalho mais precário, mais instável, né? O trabalhador não tem mais estabilidade no seu trabalho, né? Na opção C, flexibilização do trabalho e desregulamentação das leis trabalhistas, exatamente essa opção correta, né? A gente vai ter aqui uma flexibilização maior do trabalho. Esse trabalhador, no Toyotismo, ele vai caminhar mais, né, pelos setores de uma empresa, por exemplo, né? Ele tem que ser flexível, né? Até porque se ele não for flexível, ele não vai ter trabalho, né? Então, essa ideia do Fordismo, né, do trabalhador específico de um determinado ponto, né, essa especificação, ela vai dar lugar a essa flexibilização do trabalho, né? A gente vai ter um trabalho mais flexível, né? E é interessante que, enquanto que no Fordismo o trabalhador praticamente nem pensava, ele simplesmente agia mecanicamente, no Toyotismo a gente vai ter a subjetividade do trabalhador aflorando, né? É como se ele, digamos, tivesse uma maior criatividade nesse trabalho. Mas, né, essa subjetividade que aflora no trabalho, essa criatividade, né, isso, né, está para o capital e não para ele, né? Então a sua subjetividade, a sua criatividade é assimilada pelo capital e não para ele. É por isso que a gente costuma dizer que no Toyotismo a gente vai ter uma alienação da própria subjetividade do trabalhador. Quando a gente vai em shoppings, por exemplo, a gente se depara com lojas, os vendedores vendendo seus produtos, usando da criatividade, brincando, cantando música, né?
enfim, usando a criatividade. Mas essa criatividade, essa subjetividade, né, não é para eles, é para o capital, é para vender mais, né? Então é como se o capital ele sugasse a própria subjetividade do trabalhador. Enquanto no Fordismo não tinha muito o que pensar, ele simplesmente agia mecanicamente. No Toyotismo ele passa a se expressar mais. Mas essa expressão dele, essa criatividade, essa subjetividade é assimilada pelo capital. Então, em outras palavras, é como se a subjetividade não pertencesse nem a ele mesmo, fosse alienada, fosse dado para outro, fosse algo alheio. Daí que a gente vai ter no livro, né, Ricardo Antunes defendendo que o toyotismo ele vai acentuar esse estranhamento que já existia no Fordismo, né? Mas a gente vai ter um aumento dessa ideia do estranhamento. Então, além desse trabalhador se ver como estranho aquilo que ele produz, né? A partir do momento que ele produz algo, esse algo se independentiza dele, né? Se distancia dele, se torna alheio a ele, não pertence a ele, né? Então nós temos aqui uma relação de estranhamento do trabalhador com a sua própria produção, com o seu próprio trabalho. E esse estranhamento pode ser acentuado até mesmo em relação à sua própria subjetividade. É como se aquilo que aflora no trabalho desse trabalhador, né, não fosse para ele, fosse para o outro. Então ele se sente estranho àquilo que é produzido por meio da sua criatividade, né? Então no toyotismo a gente vai ter uma acentuação desse fenômeno do estranhamento, ok? Essa opção ela está correta, né? Na opção D, nós temos aumento do operariado fabril e retração do setor de serviços. Está falso. A gente vai ter justamente o contrário, uma redução do operariado fabril e aumento do setor de serviços, né? O setor de serviços ele vai aumentar, né? Justamente por conta também da redução desse operariado fabril e da participação cada vez mais ativa da iniciativa privada no setor de serviços, que antes era reservado principalmente para o Estado, né? O Estado que ofertava serviços de saúde, educação, né? Aí a gente vai ter uma participação maior agora da iniciativa privada no setor de serviços, e isso vai explodir, né? vai se acentuar. Então, há uma redução do operariado fabril e aumento do setor de serviços. Portanto, essa opção D está falsa.